Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao culto com uma oração e vamos louvar ao Senhor, esperando que venha mais alguém. Que Deus nos abençoe mais uma vez nós aqui nesse local. Vamos orar. Meu Deus e Pai, primeiramente, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, que são muitas diante de Ti. Senhor Deus, pela Tua misericórdia, e elas são as causas de sermos consumidos. Por isso que nós vivemos neste mundo com fé, que um dia iremos para junto de Ti. Senhor Deus, pedimos que nos abençoe esse culto que estamos iniciando, que possa nos receber com agrado, que possamos te honrar, que possamos, Senhor, te servir agora, mais perto de Ti, nos louvores, que vamos cantar para louvar aqui a Ti, o Teu santo nome, e depois, Senhor, a mensagem que Tu colocaste no meu coração, peço sabedoria, que Tu me ajude a igreja também, aqueles que vão ouvir também, nas suas casas também, da manhã em diante. Pai Santo, pedimos em favor da família dos nossos filhos, também dos nossos irmãos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, as igrejas também que reúnem cada um no local, as igrejas irmãs, as que estão perto, as que estão longe, Senhor. Pedimos os que estão doentes, estão enfermos, que estão nos hospitais, pedimos que falam dos governantes, também civis, Pai Santo, pedimos para aqueles cristãos que estão desanimados, não conseguindo força para seguir as tuas caminhadas. Por Jesus te pedimos, Senhor, em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus, começar com o hino 307. Só mais.
Amém. Cantar, vocês cantam bem. Tem voz. Nada. Vamos levar pedidos a Deus em orações. Edilha Macácia, Mateus, Família Olívia, a irmã Maria com os filhos, a irmã Maria pelos família, filho, mulher, uma rosa também, nossa família. Peço pela minha vida espiritual, que Deus me dê forças, me ensine cada dia mais a fazer a vontade dele. Amém. E pela minha família, toda a minha família, tanto de lá de São Paulo quanto da família. Certo? E essa família aqui, né? Certo, família cristã. Família. Obrigado. Por isso, mais. Peço por mim, pela minha família, em especial pelo meu avô. Olha. Antônio deles. Família também. Antônio Estília, a família. Sandra Bastiana também. Ana Bastiana. Vivos irmãos que estão faltando bastante. Vivos da igreja. Deus abençoe eu na escola. Pessoa na escola. Olha, irmão, por favor, se pedir. Deus, nosso Pai, só queremos agradecer na nossa comunidade, na tua casa, a alegria, pedimos em favor dos pequenos, relacionados, cada um, os seus trabalhos necessitados, cada um, na tua glória, para os seus dias também. Assim, em todos nós, no culto, no pastor, nos irmãos que nos vão aqui, nos vão cada um, pedindo em favor desse país, que possamos fazer justiça, que possamos servir para cada um de nós, precisar, cada um, favor dos moradores da nossa cidade, para que eles estão atualmente nesse momento, no nosso país, no nosso área, que possa tocar o coração das pessoas, que possa suportar os caminhos, principalmente, e por isso, no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, tem uma vez eu vejo por necessidade, e vou pegar a mensagem que eu vinha para pregar. Vou pregar fé em Deus, em Cristo Jesus. Nós vamos dar início em Hebreus capítulo 11, e tem várias passagens. Se você puder acompanhar, tem vários assuntos. Eu ia pegar Salmo 95. O assunto vai ser tratado mais para a igreja. Então, fé em Cristo. Fé em Cristo. Estamos cantando os hinos para a salvação das nossas almas, para a pessoa ter aquela certeza que vai para os céus, depois de partir desta vida, é pela fé em Cristo, aceitar Cristo aqui nesta vida. Porque a fé, aqui diz em Hebreus 11:1, ela é o firme fundamento. Vamos ver, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Olha bem, o que o apóstolo diz aqui? Primeiro, ora, a fé é o firme fundamento. Todas as coisas têm um fundamento. Todas as coisas têm uma origem. Então a fé tem um fundamento, mas qual é o fundamento da nossa fé? Tem que estar ancorado em alguém. Não pode ser uma pessoa mesmo.
Como assim? Nas obras que ele faz, nas caridades, ele acha que, pensa assim, se eu seguir bem o caminho de Deus, não vou fazer mal para ninguém. Isso é comum as pessoas pensar isso. Muito tempo pensava isso. E Jesus fica de nada. Ele pensa, fé na igreja. Então, aqui ele fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Coisa que espera. Mas você está esperando uma coisa com fé. E também, e a prova das coisas que não se veem. A fé não está apoiada em sentido, como está sentado nos bancos. Você não é fé, você está apoiado. Então, a fé, ela não está apoiada em sentido que você tem que pegar uma coisa, ou qual causa incerteza, mas sim na palavra de Deus, a fé. Nós temos que confiar na palavra de Deus que nós temos escrito aqui nas Escrituras, a Bíblia. A fé para o presente não necessita fé. Nós não necessitamos a fé agora, para essa presente, nesse momento que estamos aqui. Quando, algumas horas atrás, então nós tínhamos fé que ele ia vir aqui. Eu não estava aqui ainda. Então a gente tem fé que você vai sair da sua casa e vai chegar aqui, vai assistir um culto, vai louvar a Deus e vai voltar e vai passar mesmo. Então a fé é uma coisa que não é para o presente, é para o futuro. Então, mas sim, na palavra de Deus temos o futuro. Está aqui na esquema presente, falando do futuro. Somente para ver o futuro precisamos da fé. E à medida em que vemos na palavra de Deus, conforme a medida que nós ouvimos e nós vemos, amém? Que fala da palavra de Deus. Está mostrando aqui sobre homens, mulheres, fiéis do Antigo Testamento. Nós olhando para a Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos ver muitas mulheres, muitos homens, que eles viveram pela fé. Porém, não está, ora, que isso aqui, ele não está mostrando aqui sobre esses homens fiéis do Antigo Testamento, que nos alerta, esses homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os apóstolos, os profetas, eles nos mostram, nos alerta, e nos mostra aqui o que tem prometido para quem crê nele. O que a Bíblia promete? O que os apóstolos prometeram? O que já Jesus prometeu? E as promessas que fizeram. Porém, ainda não está confirmado. Nós estamos aqui. Que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, você vai depender se ouvir certo. Ouvir onde está pregando certo. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, Romanos, o apóstolo Paulo aqui escreveu, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir. Você tem que ouvir. Tem necessidade de ouvir. Se não ouvir, como que você vai aprender? Como que vai conhecer Deus? Como que vai adquirir fé se não procura ouvir a palavra de Deus? Em vez de ouvir a palavra de Deus, fica ouvindo as coisas, outras coisas que não edificam, que não falam de Jesus. A fé é pelo ouvir, mas ouvir o quê? Outras coisas? Não, ouvir pela palavra de Deus. Entregue o controle à pessoa, quando ouve, ele deve entregar a sua vida ao controle de Deus. Deve deixar Deus controlar as nossas vidas. Depois que nós aceitamos, então nós somos controlados por Deus. Como devemos ser controlados por Deus?
que nós não vimos voz. Ele está lá nos céus. Mas ele deixou todo o Espírito certinho, como que um cristão, antes de ser cristão, pelo adquirir fé, e depois que é cristão, como que ele vai seguir essa caminhada? Por quê? Ele deixou o Espírito para nós. Aí, depois que entregar o controle na mão de Deus, para Deus, aí o que vai acontecer? Aí vai descansar. Aí vem descansar nos braços de Deus, no repouso de Deus. E dá o controle de sua vida para ele. Olha, muitos cristãos de hoje em dia têm o nome de cristão que Deus aqui conhece se é ou se não é, mas que não estão dando a vida, o controle da sua vida para Deus. Não estamos. Muitos membros de igreja batista, quem está controlando a vida deles é eles mesmos. Não está deixando Deus controlar a vida dele, que é o verdadeiro ato de fé. O verdadeiro ato de fé que você precisa exercitar dia após dia. Exercitar a fé. Não deixa a fé morrer, não, desanimar. Sempre está ouvindo. Sempre está ouvindo falar de Jesus. Hoje está fácil para ouvir falar de Jesus, a mensagem, que não ligou o celular, tem tantas pregações por aí afora. Tem pregações minhas, muitas. Tem pregações dos outros pastores, pregadores. Tem que precisar ouvir. Então, aí vai exercitar a fé. Tenha uma vida de oração também, falando para os cristãos. Mas só a vida de oração, só orar basta? Vocês acham que só orar basta? Não. Orar e obedecer. Não adianta ficar pedindo a Deus, orando a Deus e não obedecer a palavra dele, o que ele nos ensina. Obedecer tem uma obediência. A fé, ela é um meio. Tinha um hábito no começo, a gente não usa essa figura, essa ilustração, vou fazer agora. Quando o doente está lá no centro de saúde, está morto ou não morre? Aí pega a ambulância, leva ele lá para o hospital, lá no médico, lá no Pigarça, em Marília. A ambulância é comparada com a fé, ela é um meio. O médico está lá. O recurso está lá, ou na UPA, no hospital. Então a ambulância é um meio que leva o paciente, o doente, o paciente lá para o pronto-socorro. Então a fé é um meio que leva nós lá nos céus. Leva nós lá no pronto-socorro, lá no trono da graça. Então a fé é um meio para chegar em Cristo Jesus. Ele veio, ele preparou aqui tudo na terra, neste mundo, o caminho. Ele é o caminho, ele é a fonte, ele é a água da vida. Jesus, ele é tudo que o homem necessita. Não falta nada. Jesus, ele precisou ir até a cruz do Calvário para morrer por toda a humanidade. Isso não pode ficar à toa, isso não pode ficar esquecido. Isso está claro na vida das pessoas, demonstrando a sua justiça, porque somente ele era justo e puro e mais ninguém. Agora uma pergunta: por que precisou Jesus vir a este mundo a morrer na cruz? Por que será? A resposta está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim, ó: porque todos pecaram e destinados estão da glória de Deus. Estão destituídos, destinados, estão fora da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus.
Todos os homens estão postos na mesma situação, não tem nenhum melhor do que o outro. Todo é pecador. Todos estão postos. Os mais justos, por mais bom que pareça que estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus. Estão longe da salvação. Por quê? Por quê? Porque existe o pecado original e depravação total que vemos em Salmos 51:5. Irmãos, é uma depravação total. O pecado original já nasce com ele. Antes de sair do ventre da mãe, o feto já nasce com o pecado original de Adão e Eva. O salmista disse no versículo 5, 51, olha bem, eis que em iniquidade fui formado, em pecado no ventre da minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. O salmista disse, desde o ventre da mãe. Ela já concebeu ele em pecado. Então quer dizer que todos que nascem é pecador, necessitam de salvação. Romanos 3:24. Agora, sendo depois que aceita Jesus, primeiro ele fala, primeiro ele diz, todos pecaram e afastados, destituídos, estão da glória de Deus. Todos. Não passa um erro. E no 24 ele fala assim, sendo justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então quem não tem Jesus, ele sabe que ele pode ser justificado. Enquanto não tem Jesus, não é justificado não, ele é um condenado. Condenado a quê? Ao inferno, ao fogo eterno. Então ele é justificado de graça, gratuitamente. Por que gratuitamente? Que Deus não exigiu obras dele, obras de caridade, tudo que você pode fazer aqui, uma religião. Não, gratuitamente, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é o contrário da condenação. A justificação. A justificação é um algo final e irreversível. Não pode ser revertido, retornar ao primeiro estado. A salvação, ela é eterna. Quando Jesus salva, ele salva de verdade. Então ele não volta mais para trás. Não tem como. Ele seria, se o Espírito Santo entrar no coração dele, está para sempre. Então, olha, não volta como ele era antes, porque tem que ser verdadeiro isso aí. Porque foi transformado por Cristo. Quando Cristo transforma uma pessoa, é para valer. Ele vai cada vez mais perto de Deus. Cada vez ele aproxima, ele não volta para trás. Então, pessoal, quantos que estavam na igreja voltou para trás? Volta a estaca zero. Agora, é uma pergunta: será que ele foi transformado por Cristo? Ou só teve uma religião só? Transformado por Cristo, uma mudança irreversível, que nasceu de novo em Cristo. Quem nasceu tem como desnascer. Entendeu? 25. Ao qual, aqui em Romanos, ao qual Deus propôs para propiciação, olha aqui, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dante conhecido, sobre a paciência de Deus.
que foi antes-acontecido. Ele já não saía aqui, é só trabalhar pegar não, ele pode ficar aqui se quiser, não trabalha não. Então, eu vou falar mais alto do que ela. Então, aqui que Deus propôs para a propiciação pela fé. Não foi pelas obras. Deus propôs a propiciação que ele ia salvar pelas obras do homem da carne. Não. É pela fé no sangue de Cristo. Não é na nossa vida. Não é sangue nosso. Não adianta nós derramar sangue. Não adianta o homem fazer sacrifício. Não adianta o homem fazer penitência. Não adianta o homem querer pagar a promessa que prometeu. Não. É de graça, é pela fé no sangue de Cristo. Aí, para demonstrar a sua justiça de Deus em Cristo Jesus, pela remissão dos pecados. Ele remiu todos os pecados. Aí que ele mostrou. Dante cometido. Dante quer dizer anticometido. Desde que você nasceu. Sobre o que? A paciência de Deus. Deus tem paciência com o homem. 26. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha bem. Para a demonstração, como para Deus demonstrar a justiça dele, neste tempo presente, quando a pessoa aceita ele, para que ele seja justo. Olha, ele seja justo e justificador. Além de ser justo, ele é justificador. Ele tem justiça para imputar em nós a justiça de Cristo. Que ele olha e vê a justiça de Cristo imputada no indivíduo, que o indivíduo está salvo, não está debaixo de condenação. Ele fala, é justificador, aí ó, daquele que tem fé. Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. É Deus que justifica. Quem tem fé em Jesus, ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas tem que ter fé genuína. Não é fé morta. Não é uma fé fora de Cristo. Tem tantas fés. No momento ela está orando a Deus e está pensando em outra coisa, está querendo pôr outra coisa, fazer uma barulho com Deus. Então quer dizer que Deus, em sua misericórdia, e essa justificação, na sua misericórdia, falando aqui, ele está falando da justiça de Cristo e não a nossa justiça. Ele está falando da justiça de Cristo. É ele que foi justo, não é nós. É só Cristo. É só Cristo Jesus. Não é nós. Não é religião. Não é igreja batista, não é igreja nenhuma. Então, Deus não passou por cima do pecado. Dizer que Deus passou um pano assim, foi cobrir o pecado. Não, ele condenou o pecado. Em quem? No próprio Filho dele. Deus condenou o pecado. O pecado que era para mim pagar lá a vida toda, não é que eu ia pagar lá. Que se eu pagar uma dívida, você pode pagar e liquidar da dívida. Mas é uma dívida infinita que ninguém paga. A dívida do pecado ninguém paga. Por mais bom que seja. Então, quero ficar lá o resto da vida. Mas, essa dívida, que não tinha como pagar, ninguém pagar, ele assumiu toda essa dívida e cobrou no filho dele. O filho dele, sabe? Porque o filho dele não tinha pecado, tinha que ser alguém perfeito. Para pagar o pecado do homem, tinha que ser alguém que não tem culpa, não tem que apontar o dedo para ele. Jesus, por que ele apontou o dedo? Ele mostrou o defeito de Jesus. Para começar, o
nascimento dele já foi diferente. Ele já foi gerado de cima pelo Espírito Santo. É Deus feito carne, homem. Nasceu, senão, prestou bem atenção nisso. Nascer da virgindade de Maria, e Maria continua sendo virgem. Tem um filho, depois que Jesus cresceu, ela continua sendo virgem. Aí depois, ela era desposada com José, foi noiva. Aí depois ela teve mais filhos, aí normal. Maria é normal, uma pecadora. Mas só quando o anjo foi para bendita é com essas mulheres. Olha bem, e mudaram depois o texto aí, né? Na reza. Bendita entre aquelas mulheres cristãs, ela foi bem-aventurada. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque Deus foi escolhida. Que privilégio ser a mãe do Filho de Deus. Salve graciada, ela não é que ela é cheia de graça. Jesus, sim, é cheio de graça, que tem graça para dar, oferecer. E ela foi graciada, ela recebeu a graça de Deus. É isso. Então ele não passou por cima do pecado para poder nos salvar. De nenhuma maneira. Ele pôde justificar a um pecador e pode fazer, e pode ainda, todo aquele que crê nele. Esse crer não é muito simples. A pessoa, eu levantei a mão, batizei na igreja, batizei nas águas, pronto, está tudo tranquilo. Achou que já cumpriu o requisito? Não. Vai ter que ter um novo nascimento. Sabe o que passou com o novo nascimento? Mesmo sendo culpado, o pecador, sem afetar a santidade de Cristo. Ele nasceu num lar, depois, um pecador, mas não afetou Cristo. Ele continuou sendo santo, filho de Deus, a sua santidade. Mas, sempre que a fé do pecador, cada um de nós, esteja exclusivamente em Cristo, quer dizer exclusivamente, só dele, não tem outro, exclusivamente em Cristo Jesus. Só desta maneira pode justificar o pecador. Tem que passar por esse processo. 2 Coríntios, capítulo 5, 6, 7, diz assim: por isso, estamos, olha o que o apóstolo Paulo falou, quando ele falou estamos, nós vemos estamos em nós também. 2 Coríntios 5, 6, 7. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Por que nós vivemos ausente do Senhor? Porque Ele está lá, nós estamos aqui. Estamos sujeitos de muitos tropeços. Sempre, então ele falando, por isso estamos sempre de bom ânimo, tem que ter ânimo. Irmãos e meus amigos, cansa aí, tem muitos irmãos desanimados. Os irmãos diriam ter cada um tem o seu dever, e talvez até uma obrigação, irmãos. E cada um fala, hoje é dia de culto. Ele tem que pensar assim. Ele deve ter um ânimo. Se estiver desanimado, não vem. Sabendo que quando estamos nesse corpo, que um dia vai cair. Já não sabe. A fila não para.
tem que estar preparado agora. Vivendo ausente do Senhor. Aí depois que nós morrermos, aí a gente está junto com Ele. Aí vai estar. Aí no 7 ele diz isso, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Porque ninguém vê Deus, ninguém vê Jesus. Nós sim citamos a presença dele. Nós andamos por fé. Se não tiver fé, como é que vai fazer? A vida é um percurso que o cristão anda de viagem para outro país. A vida nossa aqui, nós estamos como de passagem. Somos forasteiros. Nós estamos viajando para outro país. O país está ou está longe ou está perto de nós. De cada um. Né? Porque nós não somos daqui. Daqui nós estamos de passagem. O mundo aqui é como uma rodoviária. Você compra passagem para ir para morar na cidade. E a cidade celestial. Tem outra aqui. Se você não adquirir nenhuma, não fazer nenhum conselho, não fazer, não tomar nenhuma decisão, vai para aquele lugar que ninguém deseja ir. Se é outro país, ou vamos dizer, ou outra terra, que Jesus veio aqui preparar para nós ir morar com Ele no céu. Porque aqui ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Sabe que nada? Que nós não somos donos nem de nós mesmos. Não tem um ditado para dizer, cara, sou dono do meu filho, dono do meu nariz. Não é isso, ninguém é dono de nada. Olha. Nem das nossas casas, muito menos ainda. São nossas. Não são. Fica tudo aqui, tudo se corrompe. Quanta gente morreu, deixou tudo de mundo. Continua. Lembra, algum parente, uma fera que contava, que aí no velório tinha morrido um homem rico. Aí o velório é aí. Os antigos sabem isso aí, que o fera contava. Vai no porteiro. Dá tudo um exame e tal. Mas que um contou para o outro assim, ó. Curioso. Escuta. E a riqueza de Deus? Bem, para quem ficou? Quanto que ele deixou? Quanto que ele deixou? Obrigado, irmão Paulo. Quanto que ele deixou? Ele deixou muito, né? Aí eu respondo, deixou tudo. Ele não vai levar tudo, deixou tudo. Deixa tudo. Por isso que eu vou preparar aqui para levar. Eu não levo nada daqui, mas só que também levar para um lugar melhor. Esse país, estou falando, ninguém vê ele por vista. É pela luz da fé. Tem aquele que cantou flor, em terra estranha eu estou. Aqui é estranho. Acho que é 96, né? Não sei. Então, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo para quem aceitar Ele. Se não aceitar Ele, não tem essa luz, Ele não sabe para onde vai. Está perdido em trevas. Ele, se aceitar Ele em seu coração e em sua vida. João 12, 46. Jesus disse essas palavras para os discípulos, para a multidão que estava acompanhando ele. Jesus disse assim para eles: e eu sou a luz do mundo, que vinha ao mundo. Eu sou a luz que vinha ao mundo, ele falou. Para que todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. Então vai sair. A luz é essa. Refere às coisas que podemos ver somente pela fé que nos controla a nossa vista, a nossa vida e a nossa vista. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, falando da fé. Diz
De novo, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não procurar ouvir a palavra de Deus, não vai ter fé. Vai ouvir só assistindo coisas na televisão, no celular. Olha, está se trabalhando muito a vida de muitas pessoas. Novelas, jogo. Graças a Deus que em casa não estão preocupados com isso. Não assistindo novela, não assistindo jogo. Graças a Deus. É a pregação do Evangelho que produz fé salvadora em Cristo Jesus. A fé não vem só por meio de ouvir algo. A fé não vem só por meio de ouvir algo. E sim, ouvir e crer na palavra de Deus. Se você vem com tudo algo estranho, essa fé não você vai ouvir, não é a fé salvadora que estamos falando. É a fé crer na palavra de Deus. Olha bem, vem só pelo meio de ouvir, e sim ouvir a palavra de Deus. Mateus 15:8. Mateus, Evangelho de Mateus, diz assim: olha bem o que Jesus ele pregava de todo jeito, pessoal. Ele pregava, ele conhecia os corações das pessoas, e conhece os corações, nossos corações, antes de nós irmos. Olha o que ele disse aqui no Evangelho de Mateus 15:8. Esse povo aproxima de mim com a sua boca, fala, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Imagina só. Quem de nós pode falar isso? Nós não sabemos? Mas ele sabe, ele falou. Os caras confundem. Esse povo aí que fica aí, ó, nas igrejas, estava atrás dele, tá? Jesus está falando isso. Mas esse povo me aproxima de mim, falando naquele tempo. Mas você ficar, tem vida até hoje. Com a sua boca, fala. E com o lábio honra, louva, canta bonito, toca bonito. Mas o coração está longe dele. Irmãos, isso define bem aí a um hipócrita. Uma adoração honra que não é aceita por Deus. Ele aponta isso para muitas igrejas dos dias nossos de hoje. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E tem mais dessa. Ele é necessário. A fé é impossível. Sem fé, pronto, é impossível. Não tem como se aproximar de Deus, conseguir algo de Deus sem fé. Se não acreditar nele, se não confiar nele, não vai agradar ele de forma nenhuma. É impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele, que procura ele, primeiro, creia que ele existe. Creia que ele é galardoador. Ele é recompensador. Deus não quer nada de graça. A salvação para nós é de graça. Mas só que o que nós vamos fazer para ele é porque nada é de graça. Ele paga com galardão, com bênção, com recompensa. Aí, de acordo com nós fazemos as nossas obras, a nossa obediência não é feita em receber a graça dele salvadora. A nossa obediência, ele agrada a ele, aí ele vai mandar bênção. Se não é nesta vida, é outro para os infernos lá, que ele vai receber, ser coroado, receber os galardões. E muito recebe aqui também. Ou bênção ou castigo, uma das duas. Se for desobediente, se mais desobedece que obedece, vai receber mais castigo do que bênção.
Então é impossível agradar a Deus sem fé, sem crer, sem aceitar Deus. Em Efésios, capítulo 8, depois você chega aqui para já deu a hora, já praticamente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pronto. Então aqui está falando, é pela graça de Deus que somos salvos, por meio da fé, por meio dela. E não vem das obras que ninguém fica gloriando, fica se orgulhando. Opa, eu estou aqui porque eu fiz isso, porque eu dei esmola, eu ajudei a igreja, eu fiz bem, pronto, frequentei a igreja e tal. Não é nada, é tudo pela graça de Cristo. Agora, o restante, vamos saber lá. Quando que está o nosso depósito lá em cima? Lá não tem como você chegar aqui, você procurar que ele vai na casa hotel, agora não está vendo, tem para onde, como é que está minha conta aí? Tem algo aí? Como é que está? Não, lá você não sabe. Eles sabem. Então esperar que temos juntar tesouros lá no céu, não aqui na terra. Amém? Então que Deus abençoe e volte mais vezes vocês e vamos louvar a Deus agora, domingo e culto quarta-feira, se Deus permitir. 392. 392. Eu acho que eu já cantei ele agora, hein? Não? Será? Extraviado, fora do filho, não certo. O povo está dando novo. Extraviado. O que ele está falando aqui? Bem longe de Deus, nós. Ó, ele andava extraviado. Hoje não. Graças a Deus. Lá bemol, vou ter que abaixar aqui. Tá consegue fazer lá bemol aí? Vai descendo a pestana, vai descendo. Volta para trás. Aí. Tá consegue fazer a segunda e a terceira aí? Sim. Hã? Pode ficar na casa só para treinar com ele aí. Então vamos mudar aqui. Eu vou com o sol.
Termina com oração, irmão Paulo. Obrigado a vocês aí mais vezes, sempre. Senhor, aqui na sua presença, devemos pedir, né? Cada um que aqui esteja, especialmente para os que nos visitaram, essa noite, que o Senhor possa nos abençoando, abençoando essa semana, né? Que cada um no seu lugar, cada um no seu serviço, cada um no seu fazer. Amém. Possamos sempre dar conta desse mundo, pelos cultos, né? Desse momento dessa igreja, de todas as igrejas, né? Que tem está empenhada em pronunciar o seu nome, o seu evangelho, os pastores, a direção, pedimos né, especialmente para o pastor né, Sebastião, que o Senhor possa abençoar ele quando ele for necessário. Amém. Pedimos pela nossa família, né, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, por tudo que foi feito por nós até o dia de hoje, pela confiança e pela fé. O Senhor nunca vai nos desamparar e nunca vai deixar faltar nas nossas casas, que necessitamos. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.